Confirmar. A apresentação está ok, né? Gravação está ok. Muito boa noite novamente. Estamos gravando agora, como lembrou aí a Vanessa, colega. Hoje é no dia 31 de maio de 2021, né? Vamos prosseguir aqui com o nosso raciocínio. Relembrando, né, a importância que tem do estudo do uso capião. Dá uso, né? Como diz o código. Formas de aquisição de propriedade. Então, a gente saiu de posse e veio para a propriedade. Formas originárias. Uma delas é o uso capião. Que é uma forma de aquisição originária e não derivada, porque nós não dependemos de quem tem lá melhor posse ou propriedade. Aí, depois que nós pensamos nessa forma originária, nós viemos com uma forma derivada. Registro do título. Depois que nós pensamos no registro do título, nós viemos, que é uma forma derivada, ou seja, depende de quem está fazendo a transferência. Nós voltamos a pensar nas formas originárias, que são as acessões. Ilhas, aluvião. Mas isso aqui é muito distante da realidade, não é? Somente aqui no Mato Grosso, né, os rios que cortam aqui. Alvo abandonado. E aí a gente vai pensar hoje essas plantações e construções. Uso capião, extremamente importante. Registro de título, extremamente importante. A sucessão, a gente sempre vai pensar no direito de família e sucessões na sequência, sempre vai ter um estudo, né? Parece que não, mas as acessões, elas têm muita caída na primeira fase de exame de ordem. Então, é na hora do provão. Ele quer saber alguns conceitos, se você lembra. Isso não é de agora. Há muito tempo tem na primeira fase aquelas perguntas básicas mesmo. Assim como é também no caso do uso da ação de uso capião. Na aula anterior, nós vimos a questão do registro. Esses dois artigos, você já anotou, já leu, releu, pode ler de novo. Né? Essencial no caso aí do registro de títulos. Os colegas vão chegando e a gente vai apontando. Tradição e o registro para nós, né, dos bens imóveis. Bora anotar aí, vai cair esse artigo em questões objetivas. Um concurso, para quem está se preparando, interessante, é o de cartório, né? É de notarial mesmo. Lógico, teve toda uma sequência aí depois que abriu lá, 8, 10 anos atrás, que teve uma leva de concursos, vários colegas no interior, de outros estados, né? E agora pode ser que abra novamente, estão falando aí, né? A parte de registro é a transferência de propriedade, né? A questão dos bens imóveis. Isso nós vimos na aula passada. Relembrei com vocês, ou pontualmente, falamos de princípios voltados para o registro. Na hora que fala de registro, eu estou falando de propriedade, né? A forma de aquisição. Um dos princípios que é interessante lembrar é o da publicidade. Esse aqui, grave ele, vai lhe ser útil no direito civil, depois você vai falar em publicidade no administrativo, depois você vai falar em publicidade no processo civil, e a ideia é dar realmente esse conhecimento a terceiros. Essa é a ideia primária, e aí depois a lei de registro público vai complementar. A ideia das aulas da aula anterior, principalmente, é de vocês ouvirem falar da lei de registro público. Pelo menos saber que existe. É como em algum momento eu falar da Constituição do Estado. Em algum momento você dá uma lida na Constituição do Estado. Dá uma olhada na estrutura dela. Mas é a mesma na sequência da Constituição Federal. Sim, mas tem alguns detalhes voltados para o Estado. Mesma coisa aqui na parte de registro público. Publicidade, a questão da fé pública, força cobrante, né? Prova, né? Presunção.
Tem fundamento legal? Vai lá e anota. Parágrafo 2º. Enquanto não se promover por meio de ação a decretação de invalidade, o adquirente continua a ser havido como dono de imóvel. Falei para vocês de uma ação que aí depois eu subestabeleci, que era de registro público. Uma grande área aí do interior, que o proprietário tomou procuração só para fazer a transação, mas não para transferência. E aí depois aquele iluminado conseguiu, dentro de um cartório, uma procuração que permitia a ele transacionar e transferir. Então ele vendia, já fazia a transferência e já ia ficando com tudo. Foi uma ação que eu deixei alguns anos atrás, mas pode ser até hoje. Legalidade, questão do cartório ter também fundamento para o registro do imóvel. O oficial do cartório tem um dever de ofício, legalidade e validade. Uma discussão em sala, acho que até comentei semana passada, o aluno questionou, falou, eu fiz toda uma compra, era financiamento em banco, tinha matrícula, registro, o banco confirmou, fez financiamento, deu 1 mês, 2 meses depois, o banco veio atrás falando que aquele imóvel, não era falso, sendo que era decorrente de um cartório, de um registro. Mas fez tudo certo, foi lá, tirou a matrícula, levou o cartório, pá. Quem teve erro aí? São duas pontas, tanto no cartório, como ali no banco que fez a análise probatória. Territorialidade é importante para nós, na hora do registro, na hora do processo civil. Nós vamos ver a propositura de uma ação no local onde está a coisa, tem artigo próprio. E a ideia que é essa mesmo, a regra geral para você registrar a matrícula do imóvel é na onde está aquele bem, Então, lembre-se aí da terminologia territorialidade. Continuidade também, que é essa transferência de um para o outro. O cartório tem que verificar se aquele que está com escritura pública, um contrato de compra e venda, realmente é aquele que está no imóvel, Pelo menos no registro da sua matrícula. Pensamos aí algumas questões da prioridade, princípio da especialidade, questão dos dados, individualização do bem, dados geográficos, tem que ter na matrícula, ali na hora também do próprio registro. A questão da instância, de requerimento lá, que você vai realizar administrativamente. Tudo isso tem termo, tem diferenciar registro de averbação, é importante. A lei de registro público traz também, O que é averbação? Qualquer anotação que é feita à margem ali, às vezes tem uma penhora, uma constrição judicial, vai ficando lá, Eu falo muito da averbação na execução de título judicial ou extrajudicial, onde a gente pega a certidão e leva e fala, averba aí na matrícula, para que terceiros tenham conhecimento de que essa ação, essa execução proposta contra o devedor fulano de tal está em trâmite. E esse bem que está sendo ora averbado, lá, posteriormente, o juiz vai determinar o que é a penhora do bem. Então, é importante ter esses termos em mente, Possibilidade de retificação do registro dos lançamentos, também questão de poder realizar tanto judicial como administrativo, Essa possibilidade que a lei de registro público dá ao oficial notorial poder até no imóvel, se ele quiser, a gente não vê muito isso, mas ele pode ir lá, fazer todo o levantamento do imóvel, E ao final, sempre utilizando ali Lenz, ou Flávio, ou outro doutrinador, um grau de aquisição, quais são os princípios, regra geral. Alguns atos aqui de protocolo ficou muito discutível, porque é muito lei de registro público, Aí eu voltei ao raciocínio. Então, formas originárias, o capião e as sessões. O registro, a gente já entendeu que é uma forma derivada do quê? De aquisição da propriedade.
Qual que é a mais prática aqui? Qual que é o mais usual que a gente faz? Né? A questão da compra e venda, né? Qual que é? O registro, né? Mais comum é o registro. Nas acessões, que foi a aula passada, é uma questão da acessão. Qual que é o conceito, né? Tem um conceito mesmo. Essa incorporação de um bem, essa forma de aquisição de propriedade. Então, volta aqui, ó. Forma de aquisição da propriedade imóvel, originária, nas acessões. Só esse conhecimento você já vai acertar uma questão, duas questões na primeira fase, que é onde mais cai. Se você vier para a segunda, logicamente você vai estar com código, vai de MECO, né? Vai ficar mais fácil. Originária. Mas quais são essas partes? Opa, tem que lembrar ilhas, aluvião, ablução, né? E aí, de maneira bem, vamos dizer, didática, utilizando a Telesa também, né? A gente viu alguns exemplos, né? Eu coloquei para vocês lá, se chegaram a olhar, material, pois olha, né? Sempre durante a semana ali, eu vou já colocando, se der hoje mesmo, para amanhã, mais tarde, já vou colocando hoje. Aonde está previsto? Essa é a primeira coisa que eu quero que você anote aí. Onde que está previsto aí? Artigo 1248. Na aula passada nós já falamos, você já anotou, né? Como é que se dá essa forma de aquisição originária de propriedade? Teoricamente se divide em duas, naturais e artificiais, né? Na verdade, as naturais são essas, ilha, aluvião, ablução, e as plantações que a gente vai ver hoje, que ficou para discussão, pensarmos, né? É o que nós chamamos de humana, né? Força do homem. Artificial, né? O físico natural, e a chamada artificial. E aí nós pensamos, né? Bom, na questão das ilhas, né? Rios particulares, rios não navegáveis. E a gente fez uma discussão, um raciocínio entre o Código Civil e o Código de Águas. Eu fui citando, né? Que a gente vai estudar o Código de Águas, né? Mas de acordo com o que nós fomos pensando, eu fui fazendo a sua citação. 3 regras mediante a leitura do 1249 para aquisição de propriedade por meio de acessão na forma de ilhas. Qual é a primeira? Olha lá. Meio do rio, acréscimo sobrevive direito. Terrenos ribeirinhos, de ambas as margens. Suas testadas até a linha que vem dividir o alvo em duas partes. Leito. Criamos aqui uma situação, utilizando o leito, né? Ele fala numa linha ali no leito do rio, e que foi formado em ilhas por ambas as partes, e os dois são proprietários, né? Então, a aquisição dessa área por Y é aquisição ali por X. Aquisição originária de propriedade. Aí vai mudar, né? Aí muda, daí já vamos para outra hipótese, né? É a segunda questão. Lado esquerdo, formou mais para um lado, surgiu lá. Opa, como é que ficou? Ah, não, ficou tudo para um lado, tudo para o outro. Bom, também ficou fácil, né? 100% para um, 100% para o outro, né? Isso é muito comum, não é difícil, não. Nossos rios aqui, quem tem uma chácara, né? A gente tem aí sabe que vai formando, né? Somente agora, nas mudanças que estão tendo. E aí tem uma terceira situação, que é essa. Mas é isso, ficou uma parte para cá, só outra parte para lá, né? Formou aqui um braço, né? Como a gente fala muito, né? Esse dobramento do rio para cá, né? Com quem que vai ficar essa ilha aí? Para lá de cá, né?
vai ficar com Y, né? Nessa divisão, nós pensamos, né? Esse novo curso que se abre, proprietário que margeia o novo desmembramento, né? Propriedade do terreno, porque, na verdade, aqui ele retirou, né? Ele perdeu a área que ele tinha, mas ele conseguiu ter, né? Uma partezinha ali no meio. Muitas das vezes, o melhor é ele nem ter esse braço aí. Talvez é uma plantação, né? Ilhas aluvião. O que eu quero que vocês lembrem? Formas de aquisição de propriedade. Ok? Vagarosamente. O termo principal que a gente vai sempre ler é aquele princípio de que o acessório segue o principal. Hoje eu volto a falar nesse termo. O acessório segue o principal. O que é o principal? O principal é a minha propriedade. Se a partir de então entrou, formou uma ilha dentro da minha propriedade, o acessório é a ilha. O principal é a minha, né? Como um todo, né? E aí aqui nós começamos a pensar na sequência do artigo 1250, né? Esses acréscimos imperceptíveis, aos poucos, né? E aí criamos um raciocínio, utilizando as obras básicas também nossas complementares. Olha lá, tem um rancho, a propriedade está aumentando nas águas. Opa! Né? A terra está vindo, está aproximando, está chegando mais, né? Ou seja, eu já tenho a minha área e ela está se aproximando da minha propriedade. De quem que é essa propriedade? Mas se eu já tenho a minha área, essa minha área é a principal. Quem que é o acessório aí? Quem que é o acessório? Né? Aquilo que a gente está adquirindo, vamos dizer assim. Força súbita arranca uma parte, né, de um prédio, de uma área lá, prédio no sentido aqui de área mesmo, né, de sua propriedade. Força natural, faixa de terra, né? Tem um outro exemplo, são propriedades contíguas, né, lateral. Diante da força da água, ela entrou e jogou lá no terreno do outro, do vizinho. O que vai acontecer aqui? Olha lá. Faixa de terra avulsa, né? Saiu, por isso, avulsa, e se desloca de um terreno por força natural. Quem é que está ganhando aí? Quem é que não está ganhando? Quem que vai ser o proprietário dessa faixa aqui? Ué, qual que é o proprietário principal? É A. Então ele está adquirindo o quê? Um mero acessório sobre sua propriedade. Ganhou propriedade. D, em termos, ele perdeu, né? B poderá pleitear valores indenizatórios no prazo de quantos tempos? Decadencial, ou seja, se não fizer, decaiu. Ele não vai poder acionar nem judicialmente. Prazo de quanto tempo? Então, isso é importante, ó. Todas as vezes que nós citamos os artigos, pega o artigo aí, localiza. Essa é uma matéria que a gente falou na aula passada. Estou só revisando rapidamente, porque a ideia é vocês terem parado essa semana, pegou o artigo 1251, anotou, revisou, né? São muitos artigos do Código Civil e com temas que às vezes não é tão próximo do dia a dia. Então, tem que fazer leitura e releitura, tá? Por isso que eu estou aqui só introduzindo hoje algo que nós já pensamos, né? O que mais? Falamos, repensamos, no 1251, né? A questão ali do leito do rio, do alto abandonado, né? Colocamos também uma situação dessa, né? Olha lá, utilizando o leito, proprietário, margem A, né, e margem B, foi secando, né? Ué, de quem que vai ser
essa área daqui que nós alguns chamam de praia, né? Aqui em Cuiabá, Mato Grosso, praia aqui, né? A propriedade está na minha testada, tudo isso que está aqui em frente. Ah, mas o vizinho de cá não tem, às vezes ele vai para cá para fazer, daí vira aquela conclusão. Distribuição deve ser igual, já que a distância de margem do centro é a mesma, né? 50 metros para lá, 50 metros para cá. Esse foi um ponto que nós pensamos, né? Não chamei. Obrigado. Nada, as sessões industriais. Volta lá. Então, dentro da sessão ficou uma que é a chamada artificial. E nós vimos até agora, você percebe que é com a força o que dá a natureza, né? A ilha, né? Então, é com força da natureza. Ah, mas essa questão de construir, né? Construção, obras, plantações, o que vai nos interessar aqui? A regra aqui é essa. Quem tem propriedade e constrói na sua propriedade, tudo que é construído, plantado, vai ser de quem? Regra geral vai ser do proprietário. Essa é uma regra que a gente vai entender facilmente, né? Chamada das assessões industriais ou artificiais. Por quê? São obras construídas, construções. Então, você tem lá a sua chácara, sua fazenda, você aumentou, fez uma casa, né? Fez um local para o gado ali, criação, né? Plantações. Então, qual que é a regra geral que nós vamos pensar? Então, anote aí. Hoje, uma matéria nova, artigos novos, eu quero que você anote. 1000. Artigos 1253 a 1259. São poucos artigos, são. Aí você vai ver que em determinado momento pode virar um verdadeiro quiprocó civilista, no nosso caso hoje, o que nós vamos pensar. Que a ideia é, sou proprietário, mas o outro foi lá e construiu na minha propriedade. A regra é, se é da minha propriedade, o bem meu. Mas aí nós vamos ter que sair um pouco da regra geral e trabalhar com boa-fé e má-fé. O construtor foi lá e construiu na minha propriedade, foi lá e plantou na minha propriedade. Ele tinha boa-fé ou má-fé? Se ele tinha boa-fé, nós vamos ver que vai existir uma possibilidade de regra dele ter a sua benfeitoria daquilo que ele plantou, daquilo que ele construiu. Agora, se ele tinha má fé na questão da construção, na questão da plantação, em outra propriedade, aí nós vamos ver essa questão da indenização. Então, eu tenho uma regra geral. Se for construído e plantado na minha propriedade, tudo que foi construído e plantado é meu. Porque o acessório serve principal. O acessório é a casa construída, é a plantação. O principal é a minha propriedade, é a minha área de terras, né? Ah, mas o construtor, aquele que foi lá e plantou, ele agiu de boa fé. Era parte do terreno dele, ele plantou um pouquinho mais, ou a construção invadiu um pouquinho mais, né? Acontece, na nossa região acontece, construções, né? Um caso lá na administração pública que é também, né? Uma doação do município para o Estado, o outro ente foi lá, começou a construir, a área de ter sido doada e pegou parte de uma área que era do Estado. Tinha boa fé? Tinha, porque foi passado para ele um memorial descritivo e a área dele ele construiu em cima do memorial. O memorial estava errado. Então a gente vai pensar, né? Mas e aí? Ele tem o direito de ir lá, tem que indenizar, vai demolir, o que vai acontecer? Né? Então é isso que nós vamos pensar agora. Como adquirir essa propriedade sobre determinados bens, né? Quando nós falamos de construções ou plantações. Bom, regra básica que eu falei para vocês. Anota aí o 1500,
23, olha lá, 1253. Toda a construção, plantação, existe um terreno, presume-se feita pelo proprietário. Até que se prove o contrário. Mas isso é óbvio. Sim, é a partir daí que nós vamos trabalhar. Então, 1253 fala, tudo que construído na minha propriedade é do proprietário. Obra, construção, plantação, né? Tem natureza acessória, uma vez que constituída em imóveis, a seção física artificial dos termos do artigo 79 do Código Civil. Eu quero trazer esse nome aqui para vocês começarem, que eu vi que está caindo na primeira fase, princípio da gravitação. O acessório segue o principal, mas aí deram um nome bonito aí, de princípio da gravitação jurídica. Anote aí. O que quer dizer esse princípio? A regra básica é de que o acessório, aquilo que vem acompanhando ali, segue o principal na aquisição de propriedade. Se eu sou proprietário de uma área de terras e eu construo nessa área, toda aquela construção, que é um acessório da minha área, do meu imóvel. Então, está gravitando juridicamente, né, dentro da minha área ali construída. Princípio da gravitação. Já ouviram falar nesse termo aí? Anote para a gente pesquisar, né? Já fica aí como tarefa de casa. Princípio da gravitação jurídica, envolvendo aquisição de propriedade. Forma originária, né? Não derivada. Anotaram? Porque nós vamos ter que pensar essas questões como a gente pensou lá no Tucapião. Daqui a pouco tem alguém plantando na minha área lá. Daqui a pouco tem alguém construindo, né? E aí? Bom, e aí que eu vi que se eu sou proprietário, eu vou reivindicar. Mas se eu tenho melhor posse, eu vou reintegrar, vou me manter, né? Tudo isso gira em torno também desses interesses aqui. E de alguma forma ele pode estar tentando fazer uma construção, uma plantação, já pensando em quê? Lá na frente, né? Em adquirir propriedade. Então, eu coloquei o termo aí. Então, a presunção é relativa, né? Admitido prova em contrário de que aquilo que foi construído, plantado, é ou não de quem é proprietário. Esse é o ponto também central ali do 1253. Vamos superar essa regra geral. A gente vai avançar um pouco aí para não dar enriquecimento sem causa. Às vezes ele tinha lá um limite, aqui no Mato Grosso é comum ter áreas, grandes áreas de terra, cuja limite realmente são os grandes traçados, né? Vão embora. E pode ser, aconteceu, foi plantar lá 1.000 hectares de plantação e plantou. E parte dessa plantação veio para dentro de uma outra propriedade. Então ele vai ser o proprietário, porque se plantou na propriedade dele, regra geral, o acessório segue o... Mas aí a gente tem que pensar, pode dar aí um enriquecimento, não pode? Aquele que plantou, que construiu, fez de boa fé. Ele achou que ele estava dentro do seu quê? Do seu limite. Então nós vamos ter que começar a pensar agora algumas situações. Esses dois artigos não estão na nossa sequência, mas vai anotar aí para dar uma lida também, né? Anote, que vai lá para a parte de obrigações, né? Então é bom sempre anotar artigos que vocês viram que questões objetivas é artigo de lei, né? Ou é a Constituição, é Código Civil, ou é processo, né? Então compensa dar uma revisitada nos artigos da obrigação. Mas vamos lá, vamos pensar. Vamos pensar uma primeira situação, uma primeira hipótese, um primeiro cenário, como querem alguns. Olha que situação é essa. Semeia, planta ou edifica em terreno próprio, com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade.
mas fica obrigado a pagar esse valor, além de responder por perdas e danos, se agiu de minha propriedade, mas o material era de terceiros. Primeira regra, mantém sintonia com o princípio da gravitação. O que diz esse princípio? Que aquele bem acessório segue o bem o quê? Principal. Vamos pensar uma hipótese aí. Então, estava lá pensando em Raimundo, Josefina, dia desses o aluno falou que viu um livro de petições, falei, já sei agora onde saiu Josefina. Estava lendo lá um livro de prática e aparece lá Josefina nos casos. Falei, olha, que bom que tem um caso, né, um livro desse, mas é uma situação que depois eu vou falar para vocês, né, a origem de Raimundo e Josefina. Raimundo está guardando ali cimento para sua amiga lá. Não é 1, 2 sacos, são vários, né, 100 sacos de cimento. Lá, falou, olha, deixa aí, né, não tem onde colocar, né, e vou construir daqui a alguns meses. Deixa aí guardando. Aí o Raimundo foi lá e construiu. Não, quer saber? Precisamos de um galpão aqui, né? Caminhões, maquinário, vou construir um galpão. Raimundo terá a propriedade que foi construído. Então, o imóvel é dele, a fazenda é dele, a propriedade é dele, né? E aquilo que ele construiu não era dele, o cimento, era dele, Josefina. Terá que pagar a Josefina, mas é lógico, né? Isso me parece óbvio. Agiu de má fé. Raimundo sabia que o cimento não era seu, deve desrespeitado, a chamada boa-fé, o quê? Subjetivo. Mais um artigo, anote. 1201, está lá, um pouquinho lá atrás. Né? Boa-fé subjetiva, ou seja, aquela pessoa, Josefina, confiou aquele bem para Raimundo, ele foi lá e utilizou na sua propriedade. Lógico, isso pode ser qualquer, né? Qualquer situação em que você confia em determinado material e ele é utilizado indevidamente. É lógico. E se ele tivesse consultado ela, né? Aí, lógico, existiria uma boa. Mas a ideia aqui é ele ter utilizado de má fé mesmo, pensando que ele vai ficar com aquele barracão e, né, Josefina, já utilizei ali, aprendi lá no direito civil que quem tem propriedade, se construir na propriedade é dele. E o outro é que tem que provar que não é. Né? O outro é que tem que provar que eu agi de má fé. E aí, logicamente, vira uma discussão. Essa primeira regra me parece a mais fácil, né? Raciocinando aí, né, com a sequência do artigo 1254. Tá? A gente vai ver as regras e pensar as situações. Vai pensando, vai anotando. Vocês já entenderam que a gente discute hoje? Na próxima aula eu faço uma repetição ali no início, que é para vocês o quê? Inés, eu fui um negócio, discutir, está aqui, tem uma dúvida, pode falando, né? Ou vai surgindo aí ao final também a dúvida, né? Uma outra situação, uma outra hipótese, um outro cenário. Ele primeiro me pareceu que era muito óbvio, né? Semeia, planta, edifica, terreno alheio. Opa! Então eu estou plantando, edificando em terreno alheio, não é meu. Perde proveito do proprietário, sementes, plantas e construções. Qual que é a ideia aqui? Não vai construir onde não é da sua propriedade, não vai plantar onde não é da sua propriedade. Se procedeu de boa fé, terá direito a... Enéas, quem é que vai demonstrar essa boa fé? Um exemplo que eu dei aqui. Esse era um caso que realmente o município tinha feito doação de uma grande área do Estado, uma construção específica, e também houve algumas outras doações para alguns órgãos, né, na sociedade civil.
E a sociedade civil começou a construir, um órgão começou a construir, na hora que construíram, foram lá e falaram, olha, mas pela métrica da área, você está construindo bem na ponta, onde foi doado aqui. Então, surgiu toda uma discussão. Olha, eles falaram, mas a gente não está de má fé. Pega aqui o croquis, que foi objeto lá da doação, vamos pegar, vamos medir. Opa, mas está certo, você está construindo na sua área. Na verdade, na hora de fazerem a lei municipal, a doação, etc. e tal, fizeram errado, né, ali a limitação das áreas. Mas isso pode acontecer aqui? Lógico que pode, né? Várias áreas aqui em Cuiabá, não são poucas, que dependem do quê? De uma estrutura urbana mínima, que nós não temos em algumas áreas, né? Gera discussão? Gera. Por quê? Porque quem é proprietário vai alegar que o outro não tem o quê? Boa fé. Se ele não tem boa fé, ele não vai ser realizado. Isso aqui, com certeza, vai levar a uma judicialização. A quem compete provar se tem boa fé ou má fé? Eu sou proprietário. Qual que é a regra geral? Se construíram na minha área e plantaram, é da minha propriedade. Acessório. Ah, mas eu que sou construtor, eu que estou. Bom, então você tem que provar por que é que você tem o direito, por exemplo, de ser indenizado por aquilo que você colocou. Olha lá. Lógico, pela direito de indenização. Se a construção exceder o valor do terreno, pode acontecer. Boa fé plantou e edificou, mediante pagamento de indenização fixada judicialmente. Lógico, falando judicialmente, se não houver o quê? Um acordo entre as partes. Duas situações nós vamos pensar. Então, nós estamos agora pensando no 1255, caput e parágrafo 1. Notaram aí? Querem dar uma lida? Dá uma lida aí para nós, Francisco. 1255. Aquele semeia, planta ou edifica em terreno alheio, perde, e proveito do proprietário as sementes plantadas e construções. Se procedeu de boa fé, terá direito de indenização. Boa fé. Marca texto aí. Boa fé, indeniza. Ponto. Está a regra. Parágrafo único. Se a construção ou plantação exceder a consideravelmente o valor do terreno, aquele que de boa fé plantou ou edificou adquirirá a propriedade do solo mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. Falamos dia desse, de uma situação lá no uso capião, que está até aqui na frente. Nós até falamos lá, chamando lá de uma desapropriação particular, né? A gente vai chegar numa situação dessa, né? Construindo lá. Então, vamos ver duas situações. Primeiro, pensar alguém que está ocupando ali uma casa, parente viajando, Raimundo, né? Está lá na casa, parente foi para o exterior, viajou, né? José Filho, e ele foi lá e construiu. Com o material dele, foi lá e comprou uma piscina. Falou, vou construir aqui. Um espaço grande. Não terá qualquer direito que os achieve de má fé. Sabia que a propriedade não seria sua. Ah, né? Mas se ele for construir uma piscina e ele falar com o Raimundo, estou gastando aqui, tá, vai ter uma tratativa. A ideia aqui é de que não houve uma tratativa. Ele simplesmente está o quê? Construindo em terreno que não é de sua propriedade. Se agiu de boa fé na construção, né, que precisava proteger o imóvel, é diferente, né? Vai vir uma forte chuva, o telhado está, né, cedendo, ele vai lá e faz uma reforma. É aquilo que nós aprendemos lá no direito das obrigações, né? Não é meramente voluptuar, não é para utilização, para lazer, é algo necessário.
Então, a ideia aqui é, se é necessário, ele vai ser indenizado. Agora, se não é necessário e é para simples deleite, ele não será indenizado. Pode acontecer isso, né? Comumente, eu acho difícil, né? Porque se ele está lá, conhece, o que vai acontecer muito é da pessoa invadir e começar a construir. E aí, na hora do proprietário reivindicar, que vai falar, a construção que está lá é minha propriedade, eu tenho. Né? Porque ele agiu de má fé, e aí toda aquela discussão vai ser, eu não vou indenizar. Acho que essa situação se torna muito mais prática, né? A hora que tem ali um espúrio da minha propriedade, a hora que tem ali uma situação em que ele vai lá, invade, esbulha e começa a construir, faz lá uma pequena, né, moradia. Eu vou reivindicar e falar, excelência, a área é minha. Eu não tenho interesse nesse imóvel, vou demolir. Ordem de demolição. Excelência, eu tenho interesse no imóvel, mas ele não tem direito à indenização, porque ele agiu de má fé sabendo que a área não era. Aí eu entendo que a situação fica bem mais comum, né? Se realizar de boa fé, né, o mesmo eventual mutação tiver valor superior do imóvel, vocês observam que sempre ele está falando da situação se aquilo que foi construído é além do imóvel, em termos de valor. Se for de má fé, é diferente. Agora, e se for de boa fé? Aquele que construiu, aquele que plantou, será que ele tem direito a falar assim para o proprietário, olha, o que eu tenho aqui de construção vale mais do que o terreno. Será que ele tem direito a adquirir aquela propriedade? Superior que construiu, plantou, adquirirá a propriedade por último, tendo apenas que pagar o quê? Uma judicialmente fixada, se não houver acordo. Mas olha que situação é essa. Estou adquirindo propriedade, aquisição originária, né? No caso aqui nós estamos pensando uma forma originária de aquisição, na acessão. Nós estamos construindo em propriedade alheia. Não é esquisito isso? Vocês não acham estranho? Me parece muito com aquela ideia realmente de tentar ganhar um tempo lá dentro e vir a requerer a prescrição aquisitiva, né? A ideia é salvaguardar aquele que está de boa fé, né, nas suas ações. A boa fé, para esse caso, para não caracterizar, né, violência, para não caracterizar uma clandestinidade, né? Novidade do código acaba por considerar como principal plantação e construção fazer com que o terreno o acompanhe. Consagração do que denomina acessão inversa ou invertida. Exatamente. Pela função associada à propriedade, que é aquilo que nós falamos lá atrás. Aí existe a inversão, né? Que aí o acessório não serve ao principal. Sim. O principal não serve ao acessório pelo seu valor maior. Né? A ideia é que o principal é o terreno. Mas ele construiu ou plantou algo que vale mais que o terreno. Eu vejo esse raciocínio muito prático aqui, ó. Parece muito com um uso campeão disfarçado. Ele está tentando, né? Está tentando. Mas como ele não vai ter o tempo, às vezes, não tem um lapso temporal e ele vai judicializar, vai silenciando, peraí. Ah, ele está reivindicando o quê? Ele é proprietário, estou na posse aí há 2, 3 anos, por exemplo. Aí eu vou tentar encaixar no nosso campeão. Qual? Não dá ordinário, não dá extraordinário, não dá rural, não dá. Peraí. Você construiu lá? Construí, mas de boa fé mesmo. Era uma área que, para mim, era, né, de acordo com todo o estudo topográfico, era a minha propriedade, ou parte dela.
Eu fui lá e plantei também. Então, aquela parte toda, se eu pegar hoje, vale mais do que a área. Ou seja, uma defesa, por exemplo, o proprietário entra com a reivindicatória. Você contesta e faz uma reconvenção do réu, do requerido, e fala, excelência, estou aqui. Só que está tudo demonstrado quanto que eu construí, quanto que eu gastei. E se eu pegar, faz um levantamento imobiliário, pega o tamanho da área e fala, está aqui o valor da área, 100 mil, e aquilo que eu construí vale 200 mil. E agora? Você vai falar, mas o que você quer? Fala, eu quero ficar com a área. Ah, por que não ficou? Não fez uma proposta para o autor? Eu fiz. Falei para ele que eu queria ficar com a área. Ele falou que não ia vender. E aí ele fez o quê? Ele judiciar. Mas eu tenho direito, de acordo com o Código Civil Brasileiro, a essa área que foi objeto da minha construção. Olha aqui. Aí dá um raciocínio interessante, não dá? Forma de desapropriação ou expropriação privada. Vocês lembram desse artigo aqui que eu falei para vocês? Olha, dá uma estudada lá na parte dos capião. 1228 são 2 parágrafos, o 4º e o 5º. Foi um que a gente falou que, olha, aquela família foi lá, né? Invadiu, Enéas. Invadiu, mas construiu, começou a plantar, né? E aí nós falamos que havia uma indenização, vocês lembram? Olha aí. 1228, vê se está marcado aí no seu código. 1228, parágrafos 4º e 5º. Está marcado a desapropriação judicial privada após o trabalho. É isso aí. Olha como está casando a ideia agora. Que é uma forma originária de aquisição. Aí, como defesa. Aqui também como defesa. Para aquele que está tentando reivindicar proprietário, e eu estou lá e falo, ó, eu não posso. Ah, vamos discutir quem tem melhor posse? Não, ele está discutindo propriedade. Eu não tenho melhor propriedade porque ele tem matrícula do imóvel, tudo mais. Mas eu tenho construção. Eu tenho implantação. Então, esse 1228, parágrafos 4 e 5, eu coloquei aqui para a gente lembrar que foi o que nós discutimos lá atrás. Né? Arthur se chama lá de desapropriação privada pós-trabalho. Anote esses 2 artigos, eu vejo que eles têm caído bastante na segunda fase. Lógico, tem que fazer civil, né? Terceira regra. Então, com calma aí, que eu sei que é comum, né? Mas temos que ir pensando. Então, nós estamos voltando lá. Então, forma de aquisição de propriedade, né? Originária, por acessão, e agora nós estamos falando que eram construções, plantações que estão ocorrendo em terreno alheio, né? E aí nós estamos fazendo um raciocínio aí que isso é muito comum para aquele que quer usufruir também, né? Então, a sequência é essa: acessão, aquisição originária, propriedade, construções, plantações. Então, a forma artificial, ilhas, que acontece, eu já vi lá, chácara, terreno, formar as ilhazinhas lá. É comum, não é distante da nossa realidade. Eu penso que essas construções ainda mais. Quando a gente está falando de construções, eu não estou falando aqui só em urbano e rural, porque ele não diferencia. Fala construções. Quantas e quantas discussões aqui dentro da nossa área urbana tem na questão de construção? Na sequência, a gente vai falar de direito de vizinhança. É algo que também discute muito. E é muito interessante pensar no direito de vizinhança, né? Terceira regra, vamos pensar aí. Utilizando o 1256 ainda, né? Se de ambas as partes houve má-fé, adquirirá o proprietário excedentes, plantas e construções.
devendo ressarcir aquilo que foi das acessões, ou seja, que foi plantado, que foi construído, né? Má fé do proprietário, quando trabalha de construção, lavoura, em sua presença, e ele não contestou, ele não impugnou. Eu estou numa terceira situação agora em que ambos estão com o quê? Ambos quem? O proprietário e aquele que construiu ou plantou. Pega aí o 1256, é a leitura que nós estamos fazendo, mas pega aí para você se localizar e ler com calma depois. Para nós aí, Francisco. Se de ambas as partes houver má-fé, adquirirá o proprietário excedentes, plantas e construções, devendo ressarcir o valor das acessões. Parágrafo único. Presume-se má-fé no proprietário quando o trabalho de construção ou lavoura se fez em sua presença e sem impugnação sua. Ele estava acompanhando, ele viu que foi lá e começou a plantar. Ele não falou nada, ele não questionou, ele não reivindicou, ele não acionou, ele não usou dos próprios da autotutela, lembra-se? O seu próprio esforço ir lá e recuperar. Então entende que ele estava de má fé. Agora, quem que vai provar isso, né? É uma ação judicial, testemunhas, imagens, fotos, tudo isso. Vamos pensar então essa terceira regra lá. Imagina uma situação aí, o Raimundo, o proprietário, deixa que construa uma piscina, seus materiais, no fundo da casa. Pensando no último, que por isso poderá adquirir o domínio municipal. Fala, olha, fulano, fica aí. Ah, mas eu quero construir aqui, quero fazer... Piscina não é comum, mas construir um outro quarto, construir um outro espaço, sabe? Isso é comum. Lógico que quando acontece isso, no meio do caminho tem algum contrato, tem um contrato de locação, não é comum não ter um contrato, né? Mas vamos pensar aqui que não tinha, né? E ele falou, olha, pode construir, você vai construir com suas condições, vou construir. Já pensando, depois que ele construir, para quem que vai ficar? Sim, para o proprietário. No caso, a má-fé de ambos, né? Pretende enriquecimento. Tanto daquele que deixou, foi construir, já pensou, vou construir, vou ficar já com o imóvel também, né? O proprietário da casa ficará com a piscina, mas deverá indenizar o outro pelos valores, o quê? Gastos da sua construção. Eu falava, mas isso me parece óbvio mesmo. Sim, nós estamos lidando com uma situação, vamos dizer, em que não existe um contrato, não tem locação, não tem como prever, não foi negociado. E no meio daquele caminho começou a construir, fazer ali um elevado, fazer uma construção a mais. E aquele que é proprietário ficou olhando e falou, pode fazer. Já pensando que ao final tudo ia reverter para quem? Para ele mesmo. Eu vou resumir mais à frente. Tudo aqui gira em torno do quê? Sou proprietário, material não é meu. Construção, plantação não é meu. Se eu tenho boa fé, eu, proprietário, tenho boa fé, ok, fica comigo, eu tenho que pagar. Ah, mas se ele lá também tem boa fé, eu tenho que indenizar. Ah, mas se ele tem má fé, eu vou provar que ele tem má fé para não indenizar. E isso vai tornar a matéria que ele litigir falsa. Falou em má fé de ambas as partes, tanto quem é proprietário como aquele que está construindo, plantando, você vai ver que vai ser buscar o que? A indenização de um para com o outro, né? Esse raciocínio eu coloquei aqui na frente, ó. Vou só fechar aí a sequência de artigos, porque esse aqui é o mais, vamos dizer assim, para pensarmos. Se a construção feita parcialmente em solo próprio invade solo alheio em proporção não superior à 20ª parte deste. Imaginando aí aquelas construções que vai, né, invadindo lá o colégio. Adquire o construtor de boa-fé a propriedade da parte do solo invadido.
se o valor da construção exceder dessa parte e responde por indenização que represente também o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente. Que situação que é essa? Que hipótese que é essa? Estou construindo, invadindo o terreno do outro, estou o quê? De boa fé. E o código fala em não superior à 20ª parte. A doutrina vai falar um quinto, né? Daquela área. Como é que eu vou saber se é um quinto, se não é, né? É uma questão realmente de métrica, né? É o caso de alguém que constrói em sua propriedade uma cobertura que vem invadir o terreno do outro. Em percentual, não superior o quê? A 5% daquela área que é 20 atos que o Código Civil fala. O que o Código Civil está dizendo é que eu estou construindo, invadi o terreno do outro, e aquilo que eu invadi, mas de boa fé, não sabia que estava ali, era uma outra área, não era limitada, eu tenho propriedade sobre ele. É lógico que eu vou ter propriedade, mas eu tenho que acertar, né? Você acha que eu vou ter propriedade? É legal se eu invadisse sem indenizar? Aquele que é o verdadeiro proprietário? Isso para nós é o quê? Enriquecimento, né? Isso também. Se a construção foi feita de boa fé, se o construtor não sabe da invasão, poderá adquirir a parte invadida. Deve indenizar. Perdeu eventual desvalorização do imóvel que pode acontecer ali. Às vezes ele invadiu uma área, né, superior que eu não consigo construir, né, em cima daquele meu terreno. Aí você observa que tudo está girando em torno do quê? Boa fé e a fé. Aqui é que o código, lembra para nós aí, Francisco, ele entra nesses 20%, não superior à 20ª parte, é o 1258, anote aí. Que ele entra nesse termo do jeito que está aqui. Fala aí, Pelão. Se a construção feita parcialmente em solo próprio, embaixo de solo alheio de proporção não superior à 20ª parte deste, adquire o construtor de boa-fé a propriedade da parte do solo invadido. Se o valor da construção exceder a dessa parte, responde por indenização que represente também o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente. Vai pagar por tudo, né? Desvalorizou a área do vizinho, se, né, agregou. Mas olha que situação, ele está falando uma área não superior à 20ª. Aí o colega fala, mas como é que ele vai chegar a isso? 5%? Tem como? Tem a métrica, né? Tamanho do seu lote, tamanho da sua área, tamanho do colega. O que interessa aqui é o que? A indenizar, né? Porque senão ia ser né? Ele ia lucrar, né, em cima do vizinho. Para fechar esse raciocínio de métricas, olha lá. Quinta regra. Pagando 10 vezes as perdas e danos previstas no código, o construtor de má-fé adquire a propriedade da parte do solo que invadiu, se em proporção à 20ª parte desse, se o valor da construção exceder a parte e não se puder demolir a porção invasora. O que é isso? Antes ele tinha boa fé, ok? Aqui ele tem má fé e está... Olha o tamanho lá, proporção à 20ª parte desse, ou seja, ele está invadindo ali aquele 5%. Mas ele já invadiu o quê? Com intenção naquela área. O que vai acontecer agora? Eu que sou proprietário, falo, não, não tinha intenção, sabia que, né, estava aqui, tinha os limites, tudo, cerca, né? Posso demolir? Bom, se puder demolir, não for causar um grave prejuízo ali para outra parte. Se não puder demolir, pagar. Só que ele vai pagar quanto? 10 vezes, né? Aí você perdas e danos, você vai ter que provar, né? O que você perdeu ali com aquela construção em cima da sua área. Mas ele vai pagar 10 vezes aquilo que você demonstrou.
Tudo isso aqui, pessoal, eu coloquei no sequência de regras, usando a doutrina, mas o que está gerando mais uma vez aqui? Eu tenho propriedade, o outro foi lá, construiu, plantou, ele não tinha o quê? Ele tinha má fé, e dentro da sua má fé ele atingiu 5% da minha área. O Código Civil ele entra nesse detalhe aí. 1,20. Bom, se ele fez isso, de má fé, o Código diz que ele vai ter que pagar 10 vezes aquilo que eu demonstrei que eu perdi, né? Que são as perdas e danos. Tudo isso eu coloquei na sequência, né? E aí, vamos fazer um resumo, né? Para a gente pensar. Só coloquei aí, né? As perdas e danos, o que é essa má fé. É bem complicada essa norma, porque não é comum a gente ficar medindo porcentagem de área para saber se eu vou, né, pagar 10 vezes ou não. Aí tem uma regra que eu tinha dividido aqui, mas eu quero pegar um resumo. Regra básica, qual que é? Essa aquisição de propriedade por acessão, construções ou plantações. Qual que é a regra geral? Regra básica. Acessórios, regra principal. Se eu sou proprietário, aquilo que construiu na minha propriedade, aquilo que plantou, é da minha propriedade. Beleza? Então, presunção é essa, pode ser discutida, pode ver, mas é a regra geral, né? Toda construção ou plantação em um terreno presume-se feita pelo proprietário. Bom, pode ser medida, discutida? Pode, né? Eu sou dono do solo, identifiquei e plantei com meus próprios materiais. Bom, então é meu. Semente material é alheio. Opa, alheio? Terceiros? Terceiros. Estou de boa fé ou estou de má fé? Terceiro, planta edifica com semente material alheio em terreno também alheio. O que você vai ter que pensar aqui? Se estou de boa fé ou má fé. Quantas vezes que estiver de boa fé, você vai observar que quem está de boa fé e foi lá e plantou, construiu, vai ter que ser indenizado. Senão, quem tinha o solo como propriedade vai lucrar, né, sobre aquilo que foi feito. Se aquele que plantou, construiu, tinha má fé, ou seja, ele já fez com a intenção ou de ficar com propriedade, ou de adquirir, ele vai ver que ele não tem um direito ali a uma indenização, né? Essa é uma regra também que a gente pode pensar. Planta em terreno próprio, só coloquei, né, plantas e materiais alheios, adquire a propriedade desse, mas fica obrigado a pagar, além de responder por perdas e danos, se agir o que for. Esse é um resumo do raciocínio que nós fizemos, né? Vai variar de acordo com a fé ou má fé de quem tem, né? Volto a falar da questão da propriedade, quem semeia, quem planta, né? Aderente ali ao solo e o reembolso daquele que está de boa fé. Ainda que de má fé, aí é uma exceção, né? O proprietário do solo adquire automaticamente as sementes, plantas e materiais financiados pela cessão. Feio. Não haveria interesse em se arrancasse as plantas, né? As destruísse primariamente. Ele pode ficar, mas ele vai ter que o quê? Ressarcir, indenizar, né? A não ser que os dois estivessem. Eu fiz um breve resumo, utilizando aí o 1255 e seguintes, né? Questão aí da propriedade, construtor, semear, boa-fé, legítimo exercício, direito de retenção, ficar com aquele bem, né, com aquela construção. Essa parte do que o exceder, o excedente aí, e eu acho que é interessante só. Mas por que é 1,20, né? Ali, ou 5% do terreno? Foi um valor já, vamos dizer assim, o valor mínimo que o Código Civil traz na parte de aquisição de propriedade por meio dessa sessão, né? Diga. Essa parte de 5% também pode ser verificada
no próprio documento do terreno invadido. Sim. Porque o dono do terreno, por exemplo, se alegar alguma coisa, ou a parte que invadiu alegar que não chegou a 5% do terreno, aí o soldado fala, olha, meu terreno tem 100 metros quadrados, 150 metros quadrados. Você invadiu a 10 metros quadrados. Hoje é muito fácil, hoje é muito fácil. Hoje, para quem está dentro de área, para fazer. Porque quem tem o documento tem noção. Delimitar a sua área. Sim. Extremamente prático, né? Eu acho que o interessante é a gente estar pensando essa forma de aquisição de propriedade já com aquela intenção de quem está plantando, de quem está construindo, eu acho que é interessante. E ninguém vai construir terreno, a não ser que esteja de boa fé e não sabe realmente que é um terreno ali, é diferente, né? Acho que essa parte é importante para nós. Aí eu coloquei uma breve revisão, né? Utilizando o que nós pensamos, tanto do proprietário como aquele que é o construtor, ou aquele que planta, né? Sempre pensando aí nessa indenização também. Eu coloquei, então, quais são os requisitos para que ocorra essa aquisição da propriedade? Construção tenha sido feita parcialmente em solo próprio, mas havendo invasão de solo alheio. Aí dentro daquela porcentagem que nós já entendemos lá dos 5%. Não seja superior à 20ª parte. Tenha agido o quê? De boa fé. O valor da construção exceda da parte invadida. O construtor indenize o dono do terreno invadido. O construtor, quem planta também. O valor da área perdida e a desvalorização do remanescente. Ou seja, para que eu adquira propriedade do solo alheio por meio da acessão, construção ou plantações, vamos dizer que aqui nós teremos uns requisitos básicos para essa aquisição. Diante de tudo aquele que propõe boa fé, má fé, foi, invadiu, é meu, não é, então nós teríamos construção ou plantação, não superior à 20ª parte, a questão da boa-fé, valor da construção ou da plantação, e caso assim o faça, sim o interesse, indenizar sempre o quê? O terreno invadido. Eu penso que aqui é uma solução prática para uma ação, para quem é proprietário, movendo uma ação reivindicatória contra aquele que está na área. Esse que está na área vai se defender. Se é reivindicatória, trata de propriedade, então quem está na posse já está perdendo, vamos dizer assim, numa ação reivindicatória. Mas ele poderia, parte daquilo que ele construiu, ou das suas plantações, serem o quê? Aproveitadas. Eu acho que faz sentido raciocinarmos essa forma de aquisição, não só como forma de adquirir propriedade, porque aquele que o reivindica tem propriedade. E ele tem propriedade melhor que a minha, porque estou lá só com posse. Mas quando ele vem com a propriedade, com matrícula de imóvel, que é o comum, falar, está aqui, e ele está lá na posse, não adianta fazer defesa com o possessório. Vocês lembram? Ah, tem posse. Não adianta, ele tem propriedade. Excelência, vamos olhar o Código Civil, na parte lá de aquisição de propriedade, por meio de construções e plantações. Vamos ver se eu construir nessa área, quanto que eu gastei para construir, para plantar. Você está entendendo? Que ao final de tudo, no mínimo, você vai ter o quê? Uma indenização. Caso realmente ele venha a ter a propriedade reivindicada. Ou você pode ter aquisição de propriedade, julga improcedente a reivindicatória do proprietário, julga procedente a reconvenção, com base nesses argumentos, e o magistrado entendendo que na reconvenção você vai ter que o quê? Indenizar o proprietário. Mas aí você está utilizando argumentos que você não tem, então você não tinha.
E geralmente, quando alguém está numa área e ele é acionado pelo proprietário, muitos querem alegar posse e perde. Porque quem tem propriedade numa ação reivindicatória, né? Vocês entenderam esse raciocínio? Então, o que nós estamos pensando aqui não é algo alheio à realidade. O que é o básico aqui, que depois eu vou colocar algumas questões. O básico para a primeira fase é uma forma de acessão, uma forma de adquirir a propriedade originariamente. Aí vai estar lá, acessões industriais por meio de construções ou plantações. Essa forma, o que é isso? E se cair ilha, aluvião, você vai lembrar. Agora eu quero que você lembre também que aquele que constrói e planta, ele pode adquirir também o quê? Ele pode adquirir a propriedade. Lógico, mesmo que seja parte, né, daquilo que ele deu. Vocês entenderam esse raciocínio? Então, é esse detalhe. Depois eu até coloco aqui um resuminho, mas eu quero voltar naquele slide nosso. Então, o que é essa aquisição pela cessão? Modo originário de propriedade, você está adquirindo. O uso capião é um exemplo comum. E esse é o outro exemplo. Tudo que se incorpora ao bem fica pertencente ao... Faz uma regra. As seções físicas ou naturais, vocês lembram quais são? Ilha, o que mais? Túmulo natural de areia, né? Corpo de situação do leito dos rios, né? Isso aqui eu estou utilizando, que mais está a fonte é Lenz ou Fernando. Aluvião, aumento insensível do rio às terras, tão vagarosamente que impossível você ver ali o momento que aconteceu, né? Acréscimos ao dono dos terrenos marginais. É o desenho que nós fizemos lá em cima, né? Seguindo a regra do que o acessório segue o quê? O principal. O avulso, é daí que vem o termo avulsão, o avulso, né? Quando a força da corrente arranca uma parte, o quê? Lembra? Da propriedade ali, de um prédio, juntando-se ao outro, né? Tem a questão do alto, que é a superfície de água que cobre, né? Transborda para o solo. O alvo abandonado de rio, a gente trabalhou com o rio particular, né? As seções industriais, as construções e plantações são chamadas o quê? As seções industriais ou artificiais, porque elas derivam de um comportamento ativo do quê? O homem tem que plantar, tem que construir. A regra básica qual que é? Construção, plantação, existe dentro do terreno, foi feito por quem? Por suas. Trata-se de presunção que pode ser discutida. Presunção seria naquelas situações que nós pensamos. Então, nós estamos pensando, é uma forma de aquisição de propriedade, né? Queria voltar naquele slide, vou voltar rapidamente lá, só para a gente já volta aqui. Isso é o que cai na primeira fase, que eu vou falar agora, né? A base da base, né? Foi colocado ele aqui. Então, o que vai cair lá? A pergunta de marca verdadeiro. Falso. Uma forma de aquisição de propriedade originária na formação das ilhas. Pô, ilha? Se você nunca tivesse ouvido falar, mas não de que ilha, né? Será que dá para pegar? A ilha é um exemplo que é essa aglutinação na minha propriedade. Uma aglutinação de um terreno, de uma área que veio por meio de, né, natural. Um acréscimo de propriedade. Acréscimo. Isso é um fluxo que aconteceu ali por meio da natureza. E assim acontece com a aluvião, a absorção, algo.
Mas aqui nas plantações, que é uma forma originária de propriedade, isso nós tínhamos que pensar também. Por quê? Porque senão você vai falar, mas quem planta em terreno alheio pode ter propriedade? Pode. Quem constrói em terreno alheio pode ter propriedade? Pode. Essas plantações, construções, poderia ser até uma forma híbrida de formas originárias de acessão e também de crescimento, porque a acessão para quem plantou, né, e a sua plantação tem um valor financeiro superior ao terreno, vai adquirir, mas por outro lado, uma perda dessa propriedade. Sim. Aquele que tinha originariamente a propriedade perdeu. E não se vê nas outras formas de ilhas da mãe. Não, aqui tem até uma perda, se você lembrar lá, e aí você tem aquela hipótese que saiu e veio para o meu lado. Tanto é que se eu passar de um ano, eu não posso nem cobrar. Isso, aí acontece a decadência. É um prazo decadencial. Então, o que eu quero que vocês fixem, leiam e releiam, que são formas de aquisição de propriedade. Posse nós já discutimos. Agora nós estamos pensando em propriedade. Posse e propriedade de direitos reais é a base. Então, não vamos falar de superfície. Então, esse é um resumo que eu deixei aqui para vocês pensarem, tá? Então, eu quero que leiam. Então, tarefa de casa, né, leitura aí. 1253 a 1259. Anota, marque. O material vai estar lá, você lê as hipóteses que estão ali, são hipóteses das obras de Neuza, de Tartucci, de Schreidel, e aí vai aglutinando ali, né? Essa é uma obra que eu deixei para vocês lá, depois olha se está lá, hein? Parte dela, lógico que eu não vou deixar a obra toda, mas tem uma parte. Isso aqui é um livro clássico de acesso, chama-se de o Acesso à Justiça do Capelletti com o Gardner. Vou dar uma lida, deixei algumas partes, eu não deixei no copo, tá? De vez em quando eu vou colocando aí as imagens para lembrar. Nós falamos e pensamos em adquirir propriedade, temos que pensar um pouco agora como é que o quê? Perde essa propriedade. Francisco já começou a pensar em perder propriedade. Vamos começar a pensar em perder propriedade. É lógico que todas as vezes que nós lembramos lá do Capião, que nós falamos, teve uma perda de propriedade para aquele, né? Artigos. Poucos artigos. Esse aqui é tarefinha de casa também, mas é um pouquinho, né? 2 aqui. Mas eu vou avançar um pouquinho. Olha lá. 1275 a 1275. Perder a propriedade é mais prático, né? Pela vontade, alienar, renunciar ou abandonar. Aí pode cair nessa ideia, né? Francisco, abandono. Não é qualquer abandono. Ou causas legais. Causas legais, uma delas nós já até estudamos, né? Para perder a propriedade ali no caso da usucapião. Pensaremos com mais propriedade a desapropriação. Por mais que a desapropriação seja uma matéria civil e também, e aí sim, estudada com detalhes, no direito administrativo. E a administração pública, a gente discute muito a desapropriação, que foi para nós aqui de Cuiabá, aquilo que até hoje está discutido aí, né? Não sei se na época como é que vocês acompanharam, mas na verdade eu fiquei de 7 a 12
É. E aí, 8, 9, 10, que era pré-Copa, já tinham ações em andamento de desapropriação de várias áreas para o veículo leve. Várias pessoas estavam tramitando. Aqueles que não aceitaram o valor da desapropriação foram judicializados para que o Estado emitisse na posse. E o valor foi depositado. Vai ter uma hora, professor, do leste. Do quê? Da indenização desse pessoal para fazer o governo leste. Ah, vai ter? Ai. Mas agora que está indenizando? Como é que... Vai ser indenizado agora. Ah. Porque tem algumas pessoas. Na frente já vai ser indenizado. Justa indenização. A Constituição fala que a desapropriação tem que... É uma lei, ou decreto, no seu caso. Como tem muitos decretos do Estado de desapropriação. Justa, ela tem que ter legalidade, lei própria, e justa indenização. O que pegou e o que pega é a parte da justa indenização. E aí a parte que está sendo desapropriada não concorda muitas das vezes com o valor que está sendo cobrado. Mas hoje aqui para nós é uma forma legal do quê? Você perder sua propriedade. Então nós pensamos na forma de adquirir e a partir de agora a gente vai pensar a forma de perder. Não uso, abandono. Vamos pensar, determina a sua pena. Mas não simplesmente deixar de usar, né? Se não for uso capido ali, né? Regra geral lá dos 15 anos, né? Vimos que tem menos, né? O 1275 enumera alguns casos de perda de propriedade. Esse eu quero que vocês leiam, releiam, para a gente pensar. Perde-se a propriedade pela alienação, que é o comum, a venda. Renúncia comum nessa questão de doação, às vezes. Eu já fui chamado, meu irmão, minha irmã, para assinar uma renúncia lá de um bem que nós adquirimos, temos adquirir na sucessão. Muito comum. Abandono. Esse do abandono, a gente vai ver uma regra comum, que é deixar de pagar os tributos municipais ou estadual. Na verdade, é o municipal e federal, né? Que é o rural. Esse abandono se caracteriza com mais facilidade. Perecimento, o que nós pensamos agora também, que é a desapropriação. Qual que é a pergunta que cai? Abaixo, quais são as formas de perder a propriedade? Aí, no meio do caminho, ele coloca aqui termo qualquer lá, para marcar a incorreta, né? Então, alienar, renunciar, abandonar, perecer e desapropriar são formas para perder o quê? Não aquisição. Aluvião, né? Ilhas, formas de adquirir. Aqui nós vamos pensar agora em forma de perder propriedade. Lembrando que alienar e renunciar tem que vir o quê? Olha lá. Registro no título transmissivo. Ato renunciativo no registro de imóveis. Tanto é que quando você vai fazer a renúncia dos irmãos para um outro lá, que está sendo objeto de doação de um imóvel, pode observar que são todos feitos no cartório, né? No meio de escritura pública. Muito bem, voluntários e voluntários. Vamos pensar lá. Falei aí que outras formas que tem também que pode acontecer, né? O caso da sucessão, o caso da dissolução, né? Mas não está taxativo ali, mas é uma forma de perder também, ou pelo menos, né? Transferir. Muito bem. Alienar é a primeira que eu vou pensar com vocês, é a mais prática, porque alienar é a venda. Quais são os requisitos, então? Pode ser oneroso ou pode ser o que? A título gratuito, né? Alienação, compra e venda, ou um outro exemplo aí é a doação. Alienar é a forma mais básica de perder propriedade. Alienação voluntária,
pode dar em pagamento ali, diante de uma negociação realizada. Obrigatória, a arrematação, você foi lá e arrematou aquele dele. Lógico que quando faz a arrematação tem a carta, aí transfere para o novo proprietário. Ato potestativo, o que é isso? Independe da vontade. Que é a retrovenda, vocês lembram lá? Fez a venda e tem a cláusula de retrovenda, o que é isso? O comprador fica obrigado por um certo período a quando for vender novamente para quem comprou. Isso aí, né? Retrovenda. Olha, eu comprei, mas está a cláusula de retrovenda, se eu for vender, você é o primeiro a ser avisado. Em qualquer caso, os efeitos da perda de propriedade imóvel serão subordinados ao registro que... Então, se eu for alienar, se eu for arrematar, vai para o registro da matrícula. Renúncia. Para fechar, só que eu não vou avançar muito hoje nesses termos para não virar outro propósito. Mas o que é a renúncia? Para gerar perda de propriedade. Esse aqui é comum também. Nunca ouviu falar que reúne 2, 3 irmãos, vai lá, aí o pai que falou, olha, era um bem que seria, né, objeto de partilha, mas vocês já renunciam a parte de vocês que eu vou doar essa parte, ou que eu vou fazer uma transferência. Você pode doar em favor daquele outro lado. Isso, de um deles. Pelo qual o titular abre mão dos seus direitos, de forma expressa. O ato renunciativo também é registrado o quê? Na matrícula do imóvel. Existe o quê? Escritura? O que é isso, né? Vamos fazer um contrato de como, né? Ah, estou renunciando, vamos aqui fazer um contrato. Não. Tem que ser feito em cartório, escritura pública. Renúncia dos direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o salário mínimo vigente do... Ah, ele deu valor, Ernesto. Confirma aí no 108, você está lá no início, né, do direito civil. Confirma aí. Já vou ver a dúvida, pessoal. Mais uns minutinhos aí eu já... Diga aí. Não descumpra a lei, em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes com o salário mínimo vigente do país. São esses detalhes que a OAB gosta na primeira fase, né? Então, acima de quanto? 30.100 nacional, né? Renúncia à sucessão aberta, que é o que nós pensamos agora, deve constar expressamente no instrumento público ou ser tomada por termos autos, né, caso for uma sucessão judicializada. Para fechar, dia de hoje, que eu vou continuar nesse tópico, abandono. Já ouviram falar assim de áreas, terrenos, propriedades abandonadas? Vamos pensar no abandono aí, já viu? Tem muita parte abandonada, porque quando está abandonado e alguém vai morar, né, invade, já aparece ali, proprietário, fulano. Também o ato lateral, né? Seus direitos, não há manifestação expressa. Ele está abandonando ali. O que é comum é isso aqui, ó, deixar de pagar o quê? Os impostos. Olha lá. Negligência não configura abandono. Ah, tá lá, não cerquei, não murei, né? Tem que haver o quê? Uma intenção. Eu não tenho mais interesse em ser o proprietário. Não tenho mais interesse de ter o pagamento. Né? Vou parar por aqui no abandono, para nós continuarmos. Na sequência, a gente fecha com essa perda da propriedade, dentro das hipóteses que você anotou aí, pega os artigos.
1275, 76, anote. E aí nós vamos fazer na sequência, muito interessante, muito do dia a dia nosso, a questão da vizinhança, né? O direito de vizinhança. Deixa eu só ver aqui as dúvidas, vou parar só a apresentação. Vamos ver. Vídeo, parte do áudio. Teve alguma dúvida? Vamos ver. Pessoal, alguma dúvida aí, alguma pergunta? Explicaram. 1252. O professor, Maria. Maria está falando do abandono. Ah, do 1252 é aquele alvéolo abandonado, né? As margens. Vamos pegar lá, Maria. A nossa sequência aqui, eu até deixei. Olha lá. A gente vai comentar, né? O abandono em si, né? Mas vou voltar aqui. O leito do rio. Aqui. O código define, né? Esse leito do rio, né? Alvo abandonado, né? Superfície que as águas cobrem sem transbordar para o solo natural e ordinário enxuto. Isso é código de águas, mas que a gente utiliza aí o conceito, né? É o leito do rio, né? Como que é o raciocínio aí? Olha lá. É o mesmo da ilha. É preciso traçar o meridiano, faz como se tivesse uma linha no meio do rio, né? Verificando qual a distância das margens. A partir desse estudo, será possível verificar as proporções aí. Então, vamos pegar o desenho lá. Proprietário A no meu lado esquerdo e proprietário B no meu lado direito, né? O que está acontecendo ali? Está secando. Aqui no Cuiabá, no Mato Grosso, é comum a gente chamar de formação de praias. Não sei se você já ouviu. É formando uma praia. Então, você tem toda uma extensão de terra, de testada, em frente ao rio, vai baixando. Como o rio vai baixando, vai formando algumas áreas de seca, né, de terra. E essa área é para aquele que fica, logicamente, a propriedade, né? É um acessório aí que segue a minha propriedade. Olha lá. A distribuição vai ser igual, no exemplo ali, né? A distância de margens é a mesma. Além desse caso, o abandono total, ele também pode ser parcial. No caso aí, a palavra abandono, na verdade, é no sentido, não do que nós vamos ver lá da propriedade, né? Mas é no sentido do rio está o quê? Está reduzindo e formando praias, né? Vamos ver se tem mais alguma dúvida aí. Isso aí foi Maria Rita Palastrelli. Maria Rita. Pessoal que está comigo aqui, Francisco, Márcio, nossa colega Stefane. Dúvidas? Tranquilos? Pessoal aí que está comigo hoje aí no áudio, que vai estar depois revisando, alguma dúvida aí? Então, preparem aí na sequência de aulas para os artigos 1275 e 1276, é pouco, né? A gente vai avançar um pouquinho nessa questão da desapropriação, vou dar uma discussãozinha, e aí nós avançamos aí para a questão dos direitos de vizinhança, tá certo? Vou parar. Eu estou deixando o material lá no nosso portal, naquele portal novo. Aí eu coloco o dia da aula. Hoje é dia 31, né? Aí eu coloco a aula do dia 31. Na área de apostila, de material, e na área de link, eu ponho o link do vídeo. Pessoal, uma boa noite a todos.
vou estar parando a nossa apresentação e parando também a nossa gravação. Até a semana que vem. Boa Abraço. noite, professor. Estou à Tudo certo. disposição de vocês. Até mais. Boa noite. Até mais.